bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos ao programa Conexões do Reino. Eu sou o Rafael Nascimento e é um prazer estar aqui com você mais um sábado. Desejo que você tenha um sábado de paz e avanço, um sábado abençoado, que você venha prosperar em tudo aquilo que você fizer. Aqui à minha direita, compondo essa mesa, Cristiane Correia. Bom dia, Cristiane Correia. Bom dia, bom dia. É sempre uma alegria estar compartilhando aqui, ouvindo essas preciosidades dos nossos convidados e crescendo dia após dia naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. À minha esquerda, ele, o Henrique Correia. Bom dia. Bom dia a todos. Como temos falado, é um prazer, né, estarmos mais uma vez aqui nessa oportunidade de levar você que está nos ouvindo, você que está em casa, você que está no carro, onde quer que você esteja, poder ouvir algo que vai fazer a conexão de você com o reino de Deus. E você hoje é nosso convidado, assim como nosso amigo Tiago Albino, nosso convidado. Então fique ligado com a gente, a entrevista está muito bacana hoje, né? Você que está assistindo ao vivo pelo YouTube, um ótimo dia. Pessoas do Brasil e do mundo inteiro estão nos assistindo, então estamos muito felizes. Pastor Henrique Correia, qual a palavra da semana que você tem de encorajamento para as pessoas assim, que estão nos escutando, uma palavra que vai pavimentar toda a próxima semana, todo o final de semana? Hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo, como falamos, né, Tiago Albino, é um empreendedor. E para falar com um empreendedor, nós precisamos entender que lá em Gênesis 1, né, logo no início, nós vamos conhecer o maior empreendedor do mundo. Né? Deus é o maior empreendedor quando ele diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. O que esse versículo ele coloca para a gente, né, é que é uma oportunidade que Deus nos deu em nos fazer imagem e semelhança. Nós temos esse poder criativo e nós temos esse poder empreendedor. Tá? Então, a essência do empreendedorismo é inspirado, tá, pelo ato de criar. Criar faz parte do ser humano. E Deus, quando Ele fez isso, Ele colocou em cada um essa essência, tá, para que nós possamos nos apresentar cada vez mais parecido com Ele. E o mais interessante é que a palavra empreendedor só apareceu num dicionário na França em 1723. Até 1723 não existia essa palavra, empreendedor. E Deus fala para a gente hoje, fala para você que está nos ouvindo, para empreender. Empreender em qualquer coisa. Empreender do reino é você, onde estiver, você falar do reino de Deus. Onde você estiver, você ser um empreendedor do reino. Como? Falando as grandezas que Ele criou e Ele fez para nós que estamos aqui e para você que está nos ouvindo aí desse lado. Então, nunca se esqueça, quando você ouvir alguém falar de Gênesis 1, saiba, ele está falando com você, o Deus Criador para o Filho Criador. Amém? Amém. Uau, hein? Palavra poderosíssima. E falando sobre empreendedorismo e criação, quero falar aqui um pouco do que o Thiago já fez. Ele já construiu e já criou diversas empresas. Já trabalhou no IG, no UOL, na HP, no Itaú, no Banco 24 Horas e criou operadora de telecomunicações chamadas TBNet. Já atuou em ecossistemas de inovação em países como Estados Unidos, México, Argentina, Panamá e Israel, sempre trabalhando com startups. Ele já foi CEO da EXP Ventures em Nova do Bradesco, onde lançou mais de 20 startups, incluindo a Place2Be, que foi vendido por Pão de Açúcar. Ele fundou a iSoug.com, onde a operação faturou mais de 23 milhões de reais, e atualmente ele lidera e é CEO da B2C da Techiza Group, que é uma holding da área de saúde e nutrição. Thiago, seja bem-vindo. É um currículo, assim, invejável, né? É uma riqueza muito grande, né? Então é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Né? Acho que não teve nenhuma vez que eu sentei com você e conversando sobre empresa, você não me ensinou algo novo, né? É um prazer ter você aqui. Obrigado vocês mais uma vez pelo convite. Acho que quem olha assim o currículo deve pensar, né? Pô, esse cara aí tem
uma baita bagagem, né? Mal sabem que nem faculdade eu tenho, né? Então, eu sou um típico caso, nos Estados Unidos chama de dropout, né? O cara que abandonou a faculdade e foi empreender. E, na verdade, eu fui empreender por necessidade mesmo. Eu fui pai muito cedo, né? Com 17 anos, eu e a Karen tivemos ali o Lucas, e aí acabei saindo de casa. E esse novo momento de ter que cuidar de uma casa, ter que sustentar uma casa, que foi o meu grande motor propulsor de empreender e criar negócios, né? Não tive muita opção, não tive uma formação, não tenho uma carreira formal, então eu tive que empreender para poder sustentar a minha casa. Legal. Mas sabe uma coisa que ele falou, que não tem faculdade? Mas se a gente for olhar a Apple, né? A Apple foi construída por 2 homens. Um foi o Steve Wozniak e o outro o Steve Jobs. O Steve Jobs não é formado em nada. Ele não é engenheiro, ele nunca escreveu uma linha sequer de um dos programas que ele fez. Né? No entanto, ele se dizia, aí o Wozniak reclamava que ele não era nada e ele era o homem da mídia. Né? Então ele falava assim, olha, eu apenas sou o maestro dessa sinfonia. Né? Então ele não precisou ter nada, ele era só o maestro. E é muito curioso, porque na verdade o papel de um líder, de um CEO, nada mais é que ser um orquestrador de pessoas, né? Nessa oportunidade nova agora que eu estou liderando, que é a Texa no B2C, eu tenho um desafio de criar uma empresa do zero. A empresa é uma empresa que já existe na área de saúde e nutrição, voltado para software para nutricionistas, mas até então ela não vendia nada para o consumidor final. Então eles me trouxeram para poder criar uma divisão de varejo, de B2C, né? Que é o Business to Consumer. E é muito disso, é você pegar algo do zero, criar algo do zero, trazer pessoas, construir time, construir sistema, software, desenvolver parcerias. E eu acho que muito disso até não se aprende na faculdade, muito disso é um pouco da soma de todos esses negócios que eu já passei. Então, em cada empresa a gente aprende um pouquinho e depois de mais de 40 anos a gente acumula algum conhecimento para poder criar algum negócio. Legal. Tiago, a parábola dos talentos, né? Grande empreendedor Jesus Cristo, né? 2, 1 e 5 talentos. Ou seja, nessa parábola todos eles receberam algo. Eu acredito que todos nós, né, recebeu algo específico para desenvolver aqui nesse pequeno espaço de tempo chamado vida, né? Não há nada, você que está me escutando, nós que estamos aqui, temos algum talento. Só que muitas das vezes não conseguimos reconhecer, talvez em sua totalidade, né? E nessa passagem que Jesus distribuiu os talentos, fica claro que todos têm talentos e a gente pode multiplicar. Quando foi que você entendeu isso? Que você olhou, não, eu tenho isso nas minhas mãos e vou multiplicar? Porque fica claro também que temos a responsabilidade, né? Temos aquele talento inato, mas também temos a responsabilidade de expandir isso. O reino é sempre expansivo, é sempre multiplicador, né? Quando você divide sempre com o próximo, com o outro, né? Então você tem que espalhar isso pelo mundo, né? Quando foi que você descobriu, falou, nossa, eu tenho isso aqui dentro de mim e eu vou pra cima. Por quê? Eu gosto da palavra de talentos porque fica bem evidente que não é só o espiritual, existe o espiritual, mas existe aqui o natural. Sem dúvida. Né? Então, às vezes a gente fica, não, porque Deus vai dar, Deus dá, Ele te dá, tu vai ter sabedoria, te dá tudo. Mas é essa união do espiritual com aquilo que a pessoa tem que fazer, ela pode estudar, se preparar ou pedir ajuda de alguém. Como que você conseguiu juntar tudo, né? Conta um pouco pra gente. Bom, primeiro a parábola dos talentos, ela é incrível, né? Porque todos tiveram ali a mesma oportunidade, todos tiveram o mesmo número de talentos para poder cuidar e administrar, e teve aquele que multiplicou e teve aquele que praticamente perdeu, né? Então, assim, a gente vê que desde o início, Deus sempre falou, crescei-vos e multiplicai-vos. E não é só uma questão de filhos. Eu acredito muito que tudo aquilo que a gente pega hoje nas mãos para administrar, a gente tem que fazer crescer, tem que multiplicar. Eu me lembro, assim, Rafa, que o empreendedorismo ele surgiu muito cedo na minha vida, porque apesar de eu ser de uma família de classe média, meu pai era vendedor, minha mãe era funcionária pública, os meus tios eram empresários.
na época que não se falava de empreendedorismo. Aliás, Henrique, eu descobri que o dia do meu nascimento, que é 5 de outubro, ele se tornou o dia do empreendedor. Nossa. Mundialmente. Então eu tenho uma alegria enorme, né, de saber que eu Já tem uma bênção. já tenho uma bênção a mais. Mas voltando para a tua pergunta, Rafa, esse ambiente de empresariado ele sempre teve na minha vida. Porque na época, quando os meus tios começaram uma distribuidora de autopeças, eu morava na parte de baixo da casa e a distribuidora ficava no andar de cima. E no fundo da minha casa era um estoque da empresa. Então, durante muitos anos, eu acompanhei um processo de criação de uma empresa do zero. Então, eu era bem jovem, sei lá, devia ter uns 6, 7 anos de idade, mas eu já acompanhava ali os meus tios, enfim, fazendo cálculos financeiros, guardando cheques, na época que, enfim, tinha até cofre em casa para poder guardar. Então, eu sempre acompanhei esse ambiente de empreendedorismo muito raiz. E o meu tio, ele era pastor. E, por acaso, ele era pastor de empresários na igreja. Então, eu tive essa bênção de poder trabalhar com ele, ter sido o meu grande mentor, assim, vamos dizer, de negócios e espiritual. E ele sempre, nas reuniões da empresa, ele iniciava a reunião, independente com quem fosse, com o fornecedor ou cliente, ele sempre iniciava com uma oração. Isso me marcou muito, porque eles foram muito e são muito bem-sucedidos até hoje. E eu me lembro até que na fachada da empresa tinha uma frase imensa assim, para todas as pessoas que passavam na frente, que era assim: Jesus Cristo é a resposta. Isso foi me marcando, porque eu falei, poxa, então assim, se eu continuar servindo a Deus, se eu continuar tendo os meus negócios com princípios, eu vou ser tão próspero como os meus tios. E óbvio que a vida foi depois me levando para outros caminhos, né? Eu já tive muitos altos e baixos, como todo mundo tem. Mas eu vejo que essa questão de prosperar, ela sempre foi uma promessa. E meu tio, ele sempre orava, e os meus pais sempre oravam e falavam: você tem uma bênção de colocar a mão, e tudo que você colocar a mão vai prosperar. Então eu sempre acreditei nessa palavra. Essa é uma palavra que está na Bíblia para todos, né? Então depende de você acreditar nisso ou não. Então eu sempre acreditei que tudo que eu botar minha mão vai prosperar. Então, por todas as empresas que eu passei, eu sempre tive essa convicção do tipo: tem algum problema acontecendo? Manda para mim, que eu tenho uma bênção aqui para poder desenrolar esse problema. E minha carreira ela foi sendo construída assim, pegando pepinos e resolvendo problemas. Pegando pepinos, resolvendo problemas e assim as coisas foram avançando. E para fechar esse tema, eu acredito muito que você precisa consagrar os teus negócios ao Senhor. Então, hoje é muito fácil você ter algum holofote, por conta da internet e tudo que ela proporciona, mas são poucos aqueles que ainda colocam Deus como o grande provedor, como o grande orquestrador de tudo. Então eu tento, na medida do possível, colocar sempre Deus à frente como o meu grande mentor de tudo que eu faço. Uma coisa interessante, Cris, eu queria até que você visse aí no que ele falou, né? Quando Deus me levou a falar de Gênesis 1, né? E ele falou: a terra era sem forma e vazia, ou seja, não tinha nada. O poder empreendedor de Deus foi exatamente pegar do nada e sair o que nós somos hoje. E você relatou aí as suas experiências em pegar o nada, né? E fazer coisas acontecerem. Sim. Quando Deus fez a terra, ele fez a terra para satisfazer necessidades. O empreendedor é aquele que vai buscar uma necessidade, porque Deus já fez tudo. Sim. Então o carro já estava pronto. Antes dele ser feito, Deus já tinha feito o carro. Colocou o homem para fazer o carro. E é tão interessante isso, né? Porque é o reconhecer, o empreendedor ele precisa reconhecer a identidade criativa que Deus deu a ele, né? Para que possa ser um ser imitador de Deus, né? Então essa identidade, eu acho que foi fantástico que você falou, desde pequeno, né? Mesmo não tendo os pais, você cercado de empreendedores levantou esse tudo que você é hoje, né? Tem até um outro personagem bíblico que a turma acaba nem dizendo que ele é um empreendedor, mas eu acho que é um dos empreendedores mais incríveis, que foi Noé. Pensa assim, Noé, ele tinha ali uma palavra: olha, constrói uma arca que vai vir um dilúvio, numa época que nem tinha chuva. Então pensa assim, como é que você cria um barco, né, uma arca,
quando você não tinha embarcações, quando você não tinha chuva, e aí de repente você constrói algo colossal que colocou todos os animais ali, né? Um casal de cada animal. Isso para mim é empreendedorismo. É entender que existe um gatilho, ó, vai, faça. E aí você tem também direção, porque Deus ele falou como deveria ser construído, ele foi e seguiu a risca, e ele foi o único que se salvou com a sua família, né? Isso é empreender, né? Pegar uma dor e resolver da maneira mais rápida e eficiente possível. Tiago, eu acho muito interessante, como o Henrique falou, o empreender já está dentro de nós, de cada um de nós, porque o nosso pai, o nosso criador, ele é um empreendedor. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, consequentemente, nós também temos esse empreendedorismo dentro de nós. Sim. E no início, lá em Gênesis, como o Henrique pontuou aí, apesar dele ter feito todas as coisas, o que eu acho mais interessante na Bíblia é que Deus ele construiu tudo, ele fez todas as coisas. Mas aí quando você passa para o capítulo seguinte, ele fala assim, mas não havia homem para. E aí o homem foi executando todas as coisas. E de tudo que você falou, o que é mais interessante, duas coisas me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, essa questão do seu aprendizado familiar. Então, todas as pessoas, elas nos ensinam. Então, a sua própria família te ensinou sobre isso, né? Mesmo sem intencionalidade. E o que me chamou a atenção foi a questão do seu tio ter aquela placa, aquele nome. Uhum. E a gente tem visto muito isso com muitos cristãos. E eu queria que você comentasse um pouco, porque assim, já foi muito perceptível que o seu tio, ele praticava aquilo. Sim. Então, duas coisas foram importantes. Honrar ao Senhor, colocar, reconhecer, é muito claro ver isso no seu próprio tio. Ele reconhecia que Deus era que provia todas as coisas e que não era só para ele. Todos têm esse dom, porque isso é um dom. Exato. E o outro ponto era a fé. Então, ele plantou essa semente dentro de você. Uhum. Então, duas coisas são importantes. A fé e honrar a Deus, como a própria palavra de Deus diz. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que é incrível, Cris? Hoje é muito comum a gente falar, pô, eu sou cristão, eu sou evangélico, sou protestante, enfim, todo mundo fala abertamente. Professar a sua crença, né? Professar a sua fé. Mas na década de 90... não era todo mundo que tinha essa coragem de falar, eu sou crente. Né? Eu me lembro assim que na época da escola, eu nasci num lar cristão, então desde sempre eu já me professava um cristão. E era muito difícil, final dos anos 80, começo dos anos 90, você professar a sua fé. A gente sofria muito bullying, né? E eu vejo que ali o meu tio, né, usando o exemplo dele, ele foi um cara à frente da sua época, porque, primeiro, ele escancarou isso na empresa, né, tanto é que estava na fachada do negócio, e ele se tornou um pastor de empresários, na época que não tinha hoje todos esses movimentos, e hoje a gente tem, enfim, diversos líderes e coaches de empresários. Ele realmente era um cara bem à frente. Eu tive muita sorte de poder acompanhar muito de perto isso. Mas é curioso, porque assim, eu jamais me imaginaria naquela época que um dia eu me tornasse empreendedor, empresário, CEO de empresa, porque primeiro eu era muito tímido, né? Até hoje eu ainda sou muito reservado, mas de fato vendo aqueles exemplos, né, e como a minha família prosperou, né, fazendo os negócios, eu olhava e falava, poxa, eu em algum dia eu acho que eu vou ter alguma coisa. São sementes que foram plantadas, sem dúvida. E hoje, por mais que eventualmente quem esteja nos assistindo não fala, pô, eu não tenho na minha família alguém muito próximo, hoje você tem internet, você tem aqui o programa, tem, enfim, tem muito conteúdo disponível para quem quer empreender, né? Então, assim, até mesmo lá atrás era muito difícil a gente ter conteúdo. Você realmente precisava gastar bastante dinheiro para fazer algum curso relacionado a finanças, a gestão e tudo mais. E hoje está tudo disponível na internet e muitas vezes até de maneira gratuita, né? Basta a gente ter iniciativa. Tiago, você falou de internet. Eu estava conversando com a Emily antes de vir para cá, que hoje é mensurado o nosso sucesso, já estamos dando certo ou dando errado através das redes sociais. Né? Eu gosto muito de redes sociais, né? Estou lá todos os dias, Sim. assim como você. Né? Me fala como que você mensura o sucesso? Né? Porque eu conheço pessoas que têm muito sucesso, elas nem estão na internet, mas alguns negócios eles precisam estar na internet. Sim.
Como que você mensura isso? Né? Porque é a grande pergunta de milhões de dólares, né? O que é o sucesso? Como que eu faço para ter sucesso? Como que você já começou negócios, já chegou no topo, começou de novo, né? Então, como você disse no início, a nossa vida é uma tremenda roda gigante para todo mundo. Exato, para né? todos. Então, como lidar com isso para quem está nos assistindo, talvez tenha essa dúvida, o que é o sucesso? Acho que, né? Sucesso, talvez felicidade, vamos colocar assim, que é uma grande questão que todo mundo quer ter, como chegar, né? A maioria das pessoas querem uma fórmula para isso. Fórmula mágica, né? 10 passos para isso, os 10 passos infalíveis, os 5 passos definitivos, assim como é incrível esses temas, né? 17 princípios do empreendedor de sucesso. Sempre em números ímpares, né? Aí tem toda... E como que você lida com isso? Porque eu escrevi um texto, né? Nem publiquei esse texto ainda, mas que existem pessoas de sucesso ao nosso redor. Sim. Sempre tem. Eu estava revendo uma foto do meu pai esses dias. A gente estava ali na Praça da Sé, sentado, e eu no colo dele, então tinha 2 aninhos, né? Aí, poxa, meu pai chegou lá do Nordeste sem nada, aqui, né? No mundo, totalmente década de 80 ali, né? Falei, esse é um cara de sucesso. Ele chegou, conquistou e tal. Só que, às vezes o sucesso, a gente dá o sucesso para quem o cara tá comprando jato, tá andando no super carro, ou tem tantos seguidores, né? E cada dia que passa, isso é uma realidade nossa. A gente costuma, né? Eu tô falando da gente, né? Porque é natural a gente encher de pompas quem tá lá aparecendo, aquela, né? Como que você mensura isso? Porque existe as redes sociais, que é muito bacana, né? Só que existe a realidade da vida, o dia a dia. É verdade. Né? Cara, assim, eu tive a sorte, assim, vamos dizer, de pegar o início da internet, né? Eu lembro que o meu primeiro computador eu comprei em 1996, que foi o ano que eu comecei a trabalhar. Pentium. Na verdade, era um Pentium MMX 166, nunca me esqueço dessa máquina. Nossa, tinha 166, 266, né? Isso. Caramba. E naquela época, né, o grande sucesso é quem ia pra TV. Né? Então, se você estava lá, sei lá, no programa do Faustão, você era um cara de sucesso. Ou se você estava na revista Caras, você era um cara de sucesso. E aí eu acompanhei a internet desde a raiz, porque eu fui trabalhar no IG, né, que foi o primeiro provedor de muito sucesso no país, em 2000, quando tudo era mato, né? Então eu trabalhei na equipe de suporte, ajudava o pessoal a se conectar à internet, então eu tive acesso à internet muito cedo. E demorou muito até, de fato, a gente ter as personalidades famosas na internet. Não tinha Instagram, né? Não tinha Facebook naquela época. Hoje, muito do que se diz sucesso está medido pela quantidade de seguidores, né? Essa é a verdade, é o que as pessoas esperam. Eu quero ter milhões de seguidores, aí significa que eu sou bem sucedido. Ao longo do tempo, Rafa, Cris e Henrique, eu percebi que o sucesso ele não é a quantidade de seguidores que você tem, mas a vida que você constrói fora da internet. E eu casei muito cedo, né, com a Karen, nós tivemos o Lucas e a Fernanda. Eu vejo que... Qual foi o meu primeiro sucesso? Primeiro, permanecer casado por tantos anos, né? E segundo, conseguir fazer com que a minha família seja uma família minimamente estruturada. Então, para mim, isso é sucesso. Sucesso é todos os dias eu poder chegar em casa e ter meus filhos, ter minha esposa, ter alguma tranquilidade. Óbvio que as pessoas hoje elas pensam que é muito mais, né? É poder viajar, é ter um carrão, é um avião. E a grande verdade é que assim, a gente... Por estar no meio empresarial, conhece muita gente muito bem sucedida que é extremamente infeliz, tendo muito dinheiro, morando em mansões e tudo mais. Não significa que o dinheiro é ruim, eu não acredito que o dinheiro é ruim. O dinheiro é ótimo, ele é um instrumento que a gente tem que usar para o bem. Aliás, uma das coisas que eu mais acredito assim, é que o empreendedor cristão, o empresário cristão, tem que ganhar muito dinheiro para poder sim investir na obra, no reino e para sustentar, né, muitos missionários. Mas eu vejo, Rafa, que hoje assim... No auge dos meus 40 anos, né, que quando a turma fala, normalmente é o pico, né, do trabalho, eu vejo que, cara, voltar para minha casa, ter minha esposa e meus filhos, para mim é o meu sinônimo de sucesso, sabe? É óbvio que já tive muitos prêmios, principalmente na época do banco foram muitos prêmios, aí você tem muito reconhecimento, já sai em revista, entrevista para TV, tudo isso é muito legal, mas
de fato o que vale a pena é voltar para casa e ter amigos por perto, como vocês, para poder compartilhar bons momentos, momentos difíceis. O empreendedor, ele vive numa montanha russa, né? De altos e baixos. E eu acredito muito que o sucesso está muito ligado ao como você bota a cabeça no travesseiro no final do dia. Se você tiver muito dinheiro e não tiver paz, o dinheiro não valeu de nada. Ô, Tiago, agora uma coisa que eu achei interessante você falar e ver se essa abordagem fica claro. Voltando a Gênesis 1, Deus, quando fez o homem e fez a mulher, né, ele cria algo já sabendo que ele podia perder. Sim. Nós falamos do sucesso, nós falamos do que é uma realização, e você foi muito feliz na colocação, mas todo empreendedor, ele sabe que tem um risco. Sim. Assim como Deus, empreendedor, tinha o risco de perder o homem e a mulher com o pecado, né? Como é que é lidar, sabe, agora não como Deus assim lidou com o livre-arbítrio, mas como você lida com o risco de empreender, ou seja, o risco de perder aquilo que você empreendeu, e tua trajetória deve ter algumas coisas. Porque se nós falarmos só do sucesso, todo mundo vai achar que nós estamos falando de um reino aqui na Terra que tudo são flores, tudo é perfeito, né? Não dá nada errado para o cristão. Você é um cristão raiz, né? Antes de começar, eu estava cantando música que nem é do meu tempo, eu nem era nascido nessa época, né? E como é que é isso agora? O perder, qual o significado, assim, do divino que está em nós, né? O divino de perder, né? Todos nós já perdemos alguma coisa. E o empreendedor, como você lida com isso? Na verdade, os altos e baixos que o próprio empreendedorismo ele traz. Exato. Não é isso? Não, ótima pergunta. Deixa eu colocar, esse medo de perder, tem do medo, né? Porque acho que é uma linha muito fina entre você jogar ali um investimento, só que como que você lida? E tem muito a ver com fé, né? Sim. Porque não há como falar de empreender com fé, né? Eu acredito que todo ser humano ele tem um nível de fé colocado ali, né? Como que é exercer isso, né? Você já é um grande player, né? Comparado a mim que tô, né? Iniciando a minha vida tô desde jovem empreendendo, mas ainda tô engateando, né? Tem muito a ser conquistado. Como que é lidar com esse, sabe, esse friozinho na barriga, esse friozinho da barriga? Não, uma ótima pergunta. Aliás, eu tenho muita experiência também com fracassos. A última empresa, né, que eu de fato trabalhei com carteira assinada foi no banco. Eu fiquei 8 anos no banco e os meus últimos anos eu estava à frente de uma operadora, enfim, então tinha muitos funcionários, viajava bastante, estava ganhando muito bem para a época. E na última viagem que eu havia feito para Israel, eu conheci o tal do mundo das startups, né? Então, para quem não conhece bem a história de Israel, Israel é um país muito pequeno, menor do que Sergipe, mas hoje é conhecido como Startup Nation, né? A nação das startups. Então, é o país onde tem a maior concentração de startups por número de pessoas. E quando eu voltei para o Brasil, com mais dois amigos sócios, a gente decidiu criar uma startup, né? Foi a primeira vez que a gente foi montar um negócio. E na época, Rafa, ali final de 2014, começo de 2015, já começava a se ouvir sobre as startups, mas ainda era muito incipiente, não tinha muito dinheiro para isso. E naquela época a gente conseguiu levantar 3 milhões de reais de investimento, que em 2015 era bastante dinheiro para a moeda daquele momento. E aí eu saí do banco, né, fiz um acordo, eles mandaram embora, peguei aquela rescisão, fui empreender, com 3 milhões a gente pensa que a gente é infalível, né? Você pensa, a gente montou um baita escritório na Avenida Paulista, reformamos, sabe, aquele escritório dos sonhos, botamos um monte de funcionário bacana lá dentro e depois de pouco mais de 2 anos a empresa faliu, quebrou. Isso acabou virando para mim, inclusive é um podcast que eu tenho, que ele tem começo e fim, são 30 episódios, que é o Minha Startup Quebrou. É engraçado que assim, no Brasil a gente não tem muito essa cultura de falar sobre fracassos, né? Mas nos Estados Unidos, no Vale do Silício, onde eu estive, é muito valorizado. Então assim, tem fundos que só investem em empreendedores que já faliram.
Por quê? Porque a falência ela traz muitos ensinamentos. É verdade. Então, assim, você pode errar coisas novas, mas você não vai errar nas mesmas coisas que você errou. Eu até criei esse podcast que tem 30 lições do que eu aprendi nesse momento. Ter falido essa empresa, para mim, foi extremamente traumático, sabe, Henrique? Porque eu vinha de uma vida de muita abundância ali com o banco, né? Você tem um bom salário, você tem os bônus, você tem todos as gratificações ali do banco e de repente você perde tudo. E essa empresa que faliu, a gente conseguiu fechar a empresa sem dívidas, a gente desligou todos os funcionários, encerrou a empresa sem dívidas, mas a minha pessoa física foi pro buraco. Naquela época eu perdi o apartamento que a gente morava e eu perdi mais 2 carros. Então, assim, além de eu ter gastado todo o dinheiro da minha rescisão, fiquei sem salário, ainda perdi apartamento, carros. Então foi um momento muito difícil na minha vida, que eu de fato eu aprendi ali a viver da dependência de Deus. Porque como eu tinha uma vida já executiva no banco, a Karen já não trabalhava mais fora, então ela cuidava de casa dos meninos. E aí de repente ela não estava trabalhando, eu também fiquei sem trabalho e fiquei completamente sem dinheiro. Então a gente passou por meses muito duros. Meses assim que a gente viveu basicamente de doação de amigos. Um amigo levava a gente para comprar coisas no mercado, outro ajudava a pagar uma conta de luz, uma de água. Então a gente viveu muito na dependência de Deus. Foi uma época extremamente desafiadora, mas que nos fortaleceu. Primeiro como casal, segundo como cristãos ali, enfim, aprender a viver do maná de Deus. Então todo dia chegava algum maná diferente. Mas de fato, passar por tudo isso me ajudou a me formar e aprender a ter mais pé no chão. Então, por exemplo, hoje eu tenho um orçamento nessa empresa para 3 anos. Então, eu tenho um determinado valor, não é um valor baixo para poder passar por 3 anos. O que você aprende muito com os fracassos é o que você vai fazer com o dinheiro. É a história da parábola dos talentos. Eu não tenho o desafio só de passar esses 3 anos, eu tenho o desafio de fazer com que esse investimento ele se torne exponencial, ele se multiplique, ele se torne geração de empregos, ele se torne rentabilidade para os investidores. Então, acho que é uma soma de fatores. Mas, de fato, passar por uma quebra assim, de negócio, ela nos ensina a amadurecer muito rápido e, de fato, é uma realidade para o empreendedor. O empreendedor que acha que eu vou empreender, eu vou largar o meu emprego e não vou passar por dificuldades, ele nem deveria largar o emprego. Aliás, eu costumo dizer assim, para quem quer empreender, se você quer de fato empreender, montar um negócio próprio, tenha no mínimo reserva para 2 anos financeira. Então, assim, pega quanto custa a sua vida hoje, quanto custa no final do mês a tua vida. Custa 1.000, 5.000, 10.000, multiplica por 2 anos e só saia para empreender quando você tiver essa reserva, porque a probabilidade de um negócio não dar certo ela é muito alta, infelizmente, no Brasil. Então você fala, quem não tem um recurso para empreender e quer empreender, no mínimo é louco. Na verdade, assim, Henrique, existem vários tipos de empreendedorismo. Tem um que eu gosto muito que é o intraempreendedor. Não sei se você que está nos ouvindo entende o que é o intraempreendedor, mas é o empreendedor que empreende dentro da empresa que está. Para mim, essa é a melhor maneira de você começar a empreender. Fazer um bom trabalho dentro do teu negócio, gerar valor, gerar riqueza, gerar faturamento, gerar dinheiro e aí chegar para os teus patrões, né, para os donos do negócio e falar, olha, tá vendo o resultado que eu gero? O que você acha de me dar uma participação no negócio? Porque aí eu vou estar muito mais fiel, muito mais engajado, vou ficar muito mais com vocês. Então, eu acredito que as pessoas, elas primeiro têm que empreender dentro do lugar onde elas estão, para poder construir essa reserva, para aí sim depois tentar um negócio próprio. O empreendedor, como você falou aí dentro, né, o reino, como seu tio, né, começava a orar. O empreendedor também não é um empreendedor interno do reino de Deus. A empresa liderada por cristãos não deveria ser a empresa mais evangelística, né? Porque ser missionário é ir para outro lugar? Não, ser missionário é fazer aonde você está. Sem dúvida. Né? Como a gente estava falando, né? Mateus 28, né? 20, ele vai dizer, ide pregar o evangelho. A palavra ide no hebraico, que eu não me lembro qual ela diz indo, ou seja, estar indo, ou seja, onde você está, leve a palavra de Deus. Porque Jesus mesmo, ele andou um pouco mais de 360 quilômetros nos 3 anos. Então, ele não foi para outras nações, mas onde ele estava, ele pregava.
Como é que você vê assim, um ambiente de trabalho sendo um ambiente evangelístico? Ou seja, um ambiente onde o reino de Deus, essa conexão, né? Você cristão, você tem um funcionário cristão também que a gente conhece e brevemente poderá estar aqui conosco. Como é que você vê isso no real? Eu vou só comentar algo Sim. aqui que eu achei muito interessante ontem eu estava assistindo aula, como eu comentei aqui. E o professor, ele abordou exatamente esse tema, e ele falou sobre empreendedorismo. E ele disse que nós, como cristãos, quando nós estamos dentro de uma empresa e não fora, né, tipo uma igreja, uma congregação, mas independente de onde nós estivermos, principalmente dentro de uma empresa, é você ter aquele entendimento de que nós somos uma família. Sem dúvida. Claro que você não vai ser pai de ninguém, você não vai substituir. Mas ele falou num contexto, eu acredito que é bem isso que o Henrique que comentou. Você tem que entender que você, como dono da empresa, você é o provedor, você vai dar os recursos para que aquilo aconteça. E os empresários, não, os funcionários, né, os colaboradores, eles também têm que entender que eles estão ali junto com aquele proprietário, aquele dono, que eles estão tendo oportunidade, não só que o dono também vai crescer, mas ele também vai crescer. Então, à medida que nós olhamos tudo dentro de um contexto de unidade, isso é muito lindo na palavra de Deus, porque quando a gente começa a crescer e entender que a proposta do reino de Deus exatamente é para todos e não só para mim, fica tudo muito mais claro. Então, eu acredito que tem muito a ver essa questão mesmo de ver, mesmo se a gente ter com tanta clareza como esse meu professor falou, eu falei, nossa, é verdade mesmo, acredito que é bem isso, não é? Não, isso é tão real, sabe, Cris, que até usando o exemplo desse nosso amigo que trabalha comigo, não sempre, mas às vezes eu chego bem cedo, assim, de madrugada e, óbvio, é uma empresa secular, tem os seus investidores, enfim, eu não faço cultos dentro da empresa, eu respeito ali a liberdade religiosa. Mas nem tem necessidade disso. Mas sabe o que acontece, Cris? Os dias que eu chego bem cedo, eu tenho o hábito de orar e ungir ali, enfim, o ambiente. Toda vez que eu faço isso, esse meu amigo Djalma, ele fala, cara, hoje o clima está diferente. Mesmo sem avisar. Sem ele saber, né? Sem ele saber, ele percebe. Agora ele vai estar sabendo. Agora ele vai estar sabendo, inclusive os funcionários também. Quando o clima está muito bom, é que eu chego mais cedo para orar. Mas, de fato, eu acho que o líder, ele não é só o chefe. Ele é o cara que lidera aquela história. Você quer ir longe, você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vai com o teu time. Eu acredito muito assim, você constrói um time e o time constrói uma empresa, né? Essa não é uma frase minha, obviamente, mas isso é muito real. E o papel do líder, ele não é só dar visão estratégica sobre o que a gente vai implementar, como vai ser feito, mas cuidar de pessoas. Eu costumo dizer, sabe, Cris, que eu tenho alguns desafios no meu dia a dia como CEO da empresa. Primeiro, eu preciso contratar bem pessoas, preciso trazer pessoas melhores do que eu para suas respectivas funções. Eu preciso ali dar a visão para essas pessoas e eu preciso mantê-las animadas. Esses são os três, e agora, principalmente que eu estou trabalhando para um grupo com investidores, eu preciso dar rentabilidade para o grupo. Mas esse terceiro ponto de manter essas pessoas motivadas, eu vejo que é o meu grande desafio. Porque, assim, hoje a gente já está lá com umas 16, 17 pessoas. Até o final do ano eu devo chegar perto de 30. Manter essas pessoas motivadas é um grande desafio. Porque são pessoas diferentes, com vidas diferentes, com necessidades diferentes. Com crenças diferentes. Com crenças diferentes. Então, eu tenho lá o cristão, eu tenho um bandista, eu tenho o ateu, enfim. Eu tenho que tratar todos bem, tenho que cuidar de fato deles. Eu sei que tem muita gente que não gosta do termo de família, né, dentro do ambiente dos negócios, mas eu acredito demais que é uma família. Então, assim, óbvio, eu não vejo como meus filhos, mas eu cuido bem dos meus colaboradores, porque eu sei que se eles estiverem bem, se eles estiverem felizes, a empresa vai longe, vai ter resultados e tudo mais. Então, eu acredito muito nessa questão de influência, por exemplo, mesmo, né? Assim, preciso estar lá, preciso motivar a galera. E muitas vezes, quando eu tenho ali as minhas dificuldades com os meus chefes, vamos dizer assim, também é meu papel não descontar no meu time, né? Não descontar, né, na equipe as dificuldades que eu tenho. Tiago, a gente vê muito, falando sobre pessoas, a gente vê muitas empresas falando sobre humanizar os atendimentos, esse cuidado com as pessoas. Eu acredito que é o grande desafio de lidar com pessoas de diferentes
crenças, né? Costumes diferentes, pensamentos diferentes, né? E quero aqui mandar um bom dia pro Ivan Costa, ele está mandando uma pergunta que tem a ver sobre o que a gente está falando sobre pessoas. Ele está perguntando aqui, o que ele procura, o que você procura nas pessoas na hora de montar um time? Ótima pergunta. Hoje a gente fala muito sobre hard skills e soft skills, né? Então, o quão conhecedor você é de um determinado assunto. Eu, assim, tirando as áreas que são muito técnicas, então, por exemplo, os desenvolvedores de software têm que saber fazer código. Então, como é que eu avalio essa turma? A gente aplica a prova para eles, cria um botão, cria uma tela, é assim que a gente avalia. Mas, de maneira geral, a maneira que eu avalio as pessoas é o brilho no olho. É assim, eu não pergunto qual é a formação, até porque, usando o meu próprio exemplo, enfim, eu não estou contratando, se eu não estiver contratando um engenheiro ou um médico, para mim o diploma não é o mais importante. O mais importante para mim no dia a dia, principalmente quando eu faço uma entrevista, é o brilho no olho. É o quanto de fato a pessoa está engajada, interessada, está motivada. Não me importa que ela seja a maior especialista do mundo no determinado assunto, mas me importa que ela seja a maior curiosa sobre determinado assunto. Então eu adoro pessoas que falam, eu não sei, mas eu vou atrás de descobrir como é que faz para fazer. Então esse é o tipo de gente que me encanta, assim, que brilha os olhos. Então, quando eu entrevisto, me interessa muito mais conhecer a pessoa do que... E essa força de vontade de, putz, eu adoro estudar, eu vou atrás, eu pesquiso, eu leio, eu desenrolo, do que, de fato, aquele que tem uma baita experiência. Então, hoje, para mim, os soft skills, eles são muito mais importantes no processo de seleção. Perfeito. Eu vou fazer um breve breakzinho aqui, né? E a gente já volta com esse bate-papo sobre pessoas. Boa. Você está ouvindo o programa Conexões do Reino. Se você está procurando uma loja de acessórios, confiabilidade, garantia e preço acessível, você precisa conhecer a Premium Shopcar. Confira só alguma de nossas ofertas. Central multimídia com CarPlay e Android Auto já instalado e com câmera de ré a partir de R$ 799 em até 10 vezes sem juros. Gostou? Fale agora com um de nossos consultores de acessórios pelo WhatsApp 11 96345 3133.
Conexões do Reino. Estamos de volta ao nosso programa. Estávamos aqui num bate-papo aqui com o Thiago, ainda falando sobre pessoas, né? E, Thiago, a gente estava falando sobre, há pouco tempo atrás, você mencionou sobre, você começou lá com 3 milhões, né? Eu acabei de falar aqui, né, nos nossos bastidores, comecei uma empresa com R$58. E realmente eu não era uma empresa das melhores, né? Então, muitas das pessoas que estão escutando têm essa vontade de empreender, mas falta caixa, né? Qual que é a dica? Porque assim, eu sou totalmente um cara antagônico, né? R$58. Aí a pessoa tá perguntando, Rafael, como você começou uma empresa com R$58? Boa. Eu comecei uma empresa reformando alto-falantes. Então tinha alguns alto-falantes velhos ali, coloquei uma mesinha, um computador bem antigo e comecei daquele jeito. Sim. Né? Hoje eu não começaria uma empresa com R$58. Talvez com 59 ou um pouquinho mais eu começaria. Né? Mas eu sempre comecei negócios assim com muito pouco recurso, né? Ou quase nada. Qual a dica que você dá para quem está nos escutando? Boa. Né? Porque hoje vem aquele business plan, aquela coisa e tudo. Né? Tem pessoas que dão muito certo sem todo esse plano. Não, vai dar certo. Isso E dá certo, né? Vou comprar por 1, vou vender por 2, vou reinvestir, né? Tem de tudo no Goiás, como fala, né? Então, como que você dá esse panorama? Bom, eu já passei pelos dois lados da moeda. Né? Primeiro, começar um negócio com bastante dinheiro, como foi o caso dessa startup, e começar uma empresa sem dinheiro algum, como foi o caso do iSog, que foi o meu grande case de sucesso. O iSog, ele nasceu de uma dor que eu tinha ali em casa. Assim, eu não gostava de ir em açougue, nem eu, nem a Karen. Então, a gente brigava para ver quem ia no açougue fazer a compra. E teve logo que esta empresa quebrou, estávamos os dois desempregados, a gente tinha um pouco de dinheiro ali para fazer uma compra. Era o nosso aniversário de casamento e a gente não tinha dinheiro para sair para jantar, numa sexta-feira. E aí naquela sexta-feira a gente entrou nesse embate, então vamos no açougue, comprar alguma carne e fazer um jantar aqui, enfim, para comemorar o aniversário de casamento. E no caminho, enfim, deu aquela discussão, vai você, não, vai você, e deu um empate técnico, fomos os dois pro açougue. E no caminho do açougue, a Karen fez uma provocação do tipo, você faz aplicativo para todo mundo, por que você não faz um aplicativo para a gente não ir mais no açougue? A grande idealizadora olha é a as dona ideias, Karen. olha como começa a empreender. E eu sempre deixei isso muito claro, a ideia foi dela, não foi minha, eu fui só um executor. Ela vai ser a próxima convidada. Pronto. E é como uma esposa ajuda, né? O marido a criar um negócio. E aquela pergunta, assim, tão simples que ela fez, me destravou a mente. Porque isso foi em 2017. Naquela época já tinham grandes aplicativos como iFood, Rappi, mas ninguém fazia entrega de supermercado. Até então só tinha entrega de comida pronta. E enquanto eu estava na fila do caixa ali, ela estava fazendo a compra, e eu comecei a pensar, poxa, iPhone, iFood, iPad, vou fazer o iSog. E foi literalmente assim. Aí voltamos para casa, a gente jantou, ela foi dormir e eu passei aquela madrugada criando um site simples. Então eu coloquei lá, somos o primeiro açougue online, entreguem até... Você é um programador? Eu conheço o básico para montar um site, mas de fato eu não sou um programador. Mas eu virei aquela noite, montei um site simples e coloquei lá, digite seu CEP, telefone e e-mail que eu entrego carne na sua casa em até 2 horas. Foi só isso. E eu peguei aquele link, mandei em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, e para minha surpresa, no dia seguinte tinham 200 pessoas cadastradas. Foi a primeira vez assim que de fato eu tinha criado algo que muita gente se interessou, porque eu estava resolvendo uma dor de alguém. Uma necessidade. Até esse momento você nunca tinha empreendido, é isso? Não, eu já tinha montado uma startup, que foi aquela startup que quebrou. Eu estava desempregado nessa época, assim, né? Tinha passado esse período de quebra e estava sem dinheiro. E aí montei o site e o que eu fiz com essas 200 pessoas? Comecei a chamar no WhatsApp, perguntar o que você quer, e as pessoas de fato começaram a responder. Eu quero carne, picanha, frango, não sei o quê. Eu falei, putz, e agora? Né? Como é que eu vou resolver essa dor? E eu morava próximo de um Carrefour. Eu fui até o supermercado, eu fotografei todos os produtos do balcão, montei um Excel, coloquei 20% de markup e comecei a responder as pessoas e pasmem. Naquele mesmo dia, eu comecei a vender. E essa foi a história do iSog. Durante muitos anos, eu ia no Carrefour, eu comprava, voltava para casa, reembalava, chamava o motoboy e mandava entregar. Então,
Então, assim, eu posso dizer que eu comecei esse negócio com R$40, que foi o custo do domínio que eu paguei lá no registro BR. E a história toda foi assim, basicamente eu colocando um pouquinho de markup. Então, assim, pô, você que está em casa nos assistindo e quer empreender, não sabe como começar, primeiro resolva a dor de alguém. Ah, mas de quem? Pergunta aí para os amigos, pergunta para os vizinhos, para os parentes. Me fala aí, qual que é o teu problema hoje? Qual é Começa a dor? a observar o ambiente, né? Começa a observar suas próprias dificuldades. Suas O que próprias você não dificuldades. gosta no dia a dia de fazer? Esse é o primeiro ponto. E depois, eu sou muito da economia real. Gosto de coisas tangíveis que a gente pega e consiga comprar por um e vender por dois. A história do iSoga, ela foi assim. E, por sorte ou não, acabou vindo também a pandemia, que acabou exponencializando. Foi o ano que a gente mais cresceu, né? A gente saiu no primeiro ano de 0 a 1,5 milhão de vendas, só nesse formato de fazendo entregas por terceiros, né? Legal. Bom, pessoal, já estamos chegando ao final. Infelizmente, tinha muita pergunta, né? Então, Thiago, suas considerações finais. 30 segundos aí, fala a sua arroba, para a galera te acompanhar seu dia a dia. Bom, primeiro mandar um beijo para minha esposa maravilhosa, a Karen, o Lucas e a Fernanda que estão ouvindo. Agradecer a vocês pelo convite, todos vocês que estão nos ouvindo. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é só em www.thiagoalbino.com.br, Thiago sem H. Tem lá todas as informações, tem cursos disponíveis. E o meu arroba, Thiago Albino, também no Instagram. Perfeito. Henrique Correia, suas considerações finais. Eu, como pastor, eu vou sempre buscar as coisas para o lado espiritual, né? Mas uma das coisas que eu tenho certeza que Deus se agrada muito é quando Deus vê num filho aquilo que ele tem. Então, se um filho é criativo, é empreendedor, ele se alegra, né? Então, hoje, certamente, ele está alegre com a tua vida, está alegre com a nossa vida, né? Hoje é o nosso segundo programa. Para nós também é um empreendimento, para nós é algo que a gente nunca tinha feito, né? E ele fica feliz em ver a gente construir. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo no YouTube, a única palavra de Deus para você é: construa algo que faça o reino crescer. Cristiane Correia, suas considerações finais, seu arroba. Minha grande alegria, como eu já falei, tá compartilhando aqui. E dentro daquilo que Deus me chamou para fazer para esse tempo, eu sempre gosto de pontuar isso, porque Deus, ele, à medida que você vai avançando e obedecendo em fé, ele vai mudando e vai colocando mais coisas para você. Quem não me acompanha ainda nas redes sociais, Cris Correia Oficial com 2 L's. Hoje eu estou atuando com mulheres, ajudando mulheres para ter clareza sobre a sua identidade e o seu propósito. Isso aí é o primeiro passo para você empreender, ou independente do que você está fazendo hoje, identidade e propósito é a base de tudo. Bom, eu sou o Rafael Nascimento, você pode me acompanhar nas redes sociais através do @rnascimento.br. Você pode interagir comigo ali, tem muito conteúdo bacana que vai alimentar sua vida espiritual, sua mente, as suas ideias. Então é um prazer ter meus amigos aqui nessa mesa, um prazer estar escutando os senhores e as senhoras que estão aí no seu dial no YouTube. E sábado que vem tem mais Conexão do Reino. É isso aí.